Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no finalzinho desse trimestre. A lição de hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13. A multiforme sabedoria de Deus. Permaneça conosco, vamos aprender um pouco mais sobre esse importante assunto. Olá pessoal, eu sou o pastor Josélio Alves. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, chegando no finalzinho desse trimestre. A lição de hoje é a lição de número 13, a última lição do trimestre, a multiforme sabedoria de Deus. Antes de nós darmos continuidade a esse assunto, eu convido você que não é inscrito ainda em meu canal a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você seja sempre avisado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para que você possa ter acesso às lições anteriores, desde a lição de número 1 até a lição de número 12. Vou deixar também o card aqui em cima e assim você vai poder ter acesso a esse conteúdo para ter um melhor entendimento a respeito do tema geral dessa lição. Vamos agora para o conteúdo da lição. Hoje estudaremos a última lição desse trimestre, a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Texto áureo está em Efésios 3:10, que diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Temos a verdade prática que diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe está em Efésios 3, 8-10, 1 Pedro 4, 7-10. A mim, o menino de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sendo hospitaleiro uns para com os outros sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O objetivo geral da lição: mostrar o caráter multiforme da sabedoria de Deus. Os objetivos específicos: explicar o caráter divino dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos, correlacionar os dons espirituais com os frutos do Espírito. A lição de hoje, meus queridos irmãos, ela é basicamente um resumo tudo que nós aprendemos nas lições anteriores. Nós temos aqui o primeiro ponto, os dons espirituais e ministeriais. Temos aqui o segundo ponto, dons dispenseiros dos mistérios divinos. Terceiro e último ponto, os dons espirituais e os frutos do Espírito. Para introduzir essa lição de hoje, é interessante destacar o significado da palavra sabedoria. Fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. O que é a sabedoria? A sabedoria, ela é característica de uma pessoa instruída, cheia de conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento profundo e extenso de várias coisas. No entanto, a sabedoria bíblica verdadeira, ela é um indicativo de uma pessoa instruída que tem muito juízo, bom senso e que se comporta com retidão. A verdadeira sabedoria, em uma visão bíblica, ela é personificada na pessoa de Deus e aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo, e existe desde a eternidade. E nós vamos analisar agora alguns versículos da Bíblia que provam essa verdade. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Existe uma mente inteligente, uma mente suprema. Nós não acreditamos que o mundo e tudo o que existe é fruto do acaso ou de uma força cega da natureza. Porque o texto é claro, 19 e 20 de Provérbios, capítulo 3. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Tudo foi feito, projetado, tudo foi arquitetado nos seus mínimos detalhes. Tudo que existe, meu querido irmão, não é fruto do acaso. É fruto de uma mente inteligente e insondável do entendimento e da sabedoria de um ser supremo. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Eu te convido aqui a analisar, está escrito no Salmo 104 e o versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria.
cheia está a terra das tuas riquezas. Veja que tudo que existe foi criado por uma mente sábia, o arquiteto do universo. Não é obra da força cega da natureza. Nós que acreditamos no criacionismo, nós vemos claramente a Bíblia apontando para essa verdade. Salmo 19, a partir do 1, nós temos o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Tudo que existe demonstra a glória de Deus. Observando aqui o livro de Provérbios, no capítulo 8, indo aqui para o versículo de número 22, a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerado, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Nós estamos aqui fazendo uma análise em relação à verdadeira sabedoria. Como já falamos aqui anteriormente, a sabedoria de Deus, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a representação da verdadeira sabedoria que aponta para o próprio Deus. E a Bíblia é clara quanto a isso, porque a Bíblia diz que sobre ele repousa o espírito de sabedoria e de temor do Senhor. Isaías capítulo de número 11, a partir do versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre ele, repousou sobre ele. E que Espírito era esse? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Ele era cheio, ungido pelo Espírito de sabedoria. Além do que, a Bíblia diz que na sua forma física, humana, Jesus Cristo crescia em estatura e crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Observe comigo o que está escrito em Lucas, capítulo de número 2 e o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Tanto em termo espiritual, ele era ungido com o espírito de sabedoria, como na sua forma humana, física, ele crescia em estatura, mas também crescia em graça para com Deus e aos homens. Cristo representa a verdadeira sabedoria de Deus. Ele é a fonte principal da sabedoria. Colossenses 2, versículo 2 a seguir. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em riqueza da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Aí vem o versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo também, quando ele escreve carta aos irmãos em Corinto, ele fala exatamente sobre essa sabedoria de Deus que não é centrada no conhecimento comum, no conhecimento humano. A sabedoria humana, ela é característica de uma pessoa que tem um conhecimento profundo em determinado assunto, mas assunto comum, assunto natural. Ele se torna uma pessoa sábia porque é especialista naquilo que fala, naquilo que ensina. No entanto, isso se trata de filosofia humana. Os grandes filósofos foram formados por conhecimento humano. No entanto, Paulo vai explicar o seguinte. Observe 1 Coríntios capítulo de número 1 e o que diz o texto a partir do 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos buscavam sabedoria. Mas é uma sabedoria centrada no homem, antropocêntrica, uma sabedoria terrena. Aí 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os gregos, os sábios, os filósofos da época, Jesus era uma loucura. Mas para nós, ele é o poder de Deus. Olha como diz o 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, que lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Observe aqui, meu querido irmão, que a sabedoria verdadeira de Deus, ela é sobrenatural, insondável, ela está personificada no próprio Deus e aponta para Jesus, sendo ele a representação da sabedoria divina. Na Bíblia nós vemos os escribas e fariseus admirados com a sabedoria de Jesus. Mateus 13:54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a esse a sabedoria e estas maravilhas? Por que eles se escandalizavam? Porque Jesus tinha uma sabedoria extraordinária. Eles nunca tinham visto Jesus entrando na escola filosófica. Eles nunca tinham visto Jesus se envolvendo com os gregos, com os filósofos, para buscar esse conhecimento, essa sabedoria. Ele não entrou em escola humana, mas ele veio como representante, como sendo ele mesmo a fonte da própria sabedoria divina. Então, meus amados irmãos, é muito interessante essa lição que fala da multiforme sabedoria de Deus, dando a entender que os dons de Deus, eles não são limitados. E essa lição fala dos dons espirituais e ministeriais, mostrando que existem vários dons. Dentro do primeiro ponto, nós temos o seguinte: os dons espirituais e ministeriais são diversos, são amplos, são dádivas do Pai. São muitos os dons, ninguém pode limitar, porque em 1 Coríntios 12, nós vemos Paulo ensinando a partir do versículo 4, falando sobre a variedade de dons. Se você observar o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 4 vai dizer a variedade de dons, o versículo 5 vai dizer a variedade de ministério, o versículo 6 vai dizer a variedade de operações. É muito, são vários, são amplos, não tem limite. Veja que aqui no segundo ponto nós temos o seguinte: bons despenseiros do mistério divino. O que isso quer dizer? Os bons despenseiros dos mistérios de Deus, que recebem esses dons diversos e amplos, eles precisam utilizar esses dons com sabedoria e vigilância. Eles devem utilizar esses dons com amor e hospitalidade e devem utilizar esses dons com fidelidade. Então observe que não é de qualquer maneira, porque a sabedoria de Deus multiforme, ele entrega aos homens para que seja usado pelos bons despenseiros. E a Bíblia diz ainda em 1 Coríntios que os homens devem nos considerar como bons despenseiros dos mistérios de Deus. E cada um despenseiro se ache fiel. Então, meus amados, veja que aqui tem, primeiro ponto, os dons espirituais e ministeriais. Segundo ponto, os bons despenseiros dos mistérios divinos. Terceiro e último ponto, os dons espirituais e os frutos do Espírito. O que é que nós entendemos aqui nesse último ponto? Que os dons espirituais, eles são indispensáveis na igreja. Deus não quer uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja morna. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 20, fala do perfil das igrejas da Ásia e se referindo à igreja de Laodiceia, que era uma igreja morta, não era nem fria nem quente. Ele disse: vomitar-te aí da minha boca, porque não é nem frio nem quente. Então Deus quer uma igreja fervorosa, uma igreja animada, cheia do poder de Deus, uma igreja cheia dos dons espirituais. No entanto, meus queridos irmãos, deve-se ter um cuidado, porque não adianta ser dotado de todos os dons, como era o caso da igreja em Coríntios, quando Paulo escreve a sua primeira carta, 1 Coríntios 1:7, ele diz que nenhum dom faltava na igreja de Coríntios. Inclusive ele elogiou a igreja de Coríntios, mas eles não sabiam usar de forma correta esses dons, porque usavam para se promover, usavam para humilhar os outros e denotavam uma igreja carnal, uma igreja cheia de problemas, uma igreja que não era considerada como o perfil de uma igreja espiritual. Então não adianta ter dons espirituais, meu irmão, e não ter fruto do Espírito. Vai falar sobre a correlação, olha, os dons espirituais e os frutos do Espírito Santo. Terceiro e último ponto, os dons espirituais e os frutos do Espírito Santo. É importante ter os dons espirituais? Sim. A igreja precisa de quê?
Dom de revelação demonstra a sabedoria de Deus, palavra da sabedoria, palavra da ciência, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. A igreja também precisa de dom de poder. Que dom é esse? Dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilha. Isso aqui é interessantíssimo, ter esse poder de Deus no meio. Por isso que nós somos chamados de pentecostal. Esse é o nosso diferencial. A Bíblia também fala dos dons de expressão, tem a ver com a fala, a voz, que são profecia, variedade de língua e interpretação das línguas, que é interessantíssimo também no nosso meio. Fala dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, diácono e tantos outros. No entanto, meus queridos irmãos, se tiver tudo isso e não tiver o amor, de nada adianta. Se você observar capítulo 12, 1 Coríntios, fala dos dons espirituais. Capítulo 14, 1 Coríntios, dons espirituais. Mas no capítulo 13, no meio, entre o 12 e o 14, está o amor. Ele vai dizer que o amor é o caminho mais excelente. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 31, buscai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei ainda um caminho mais excelente. O que isso significa dizer? Que caminho mais excelente é esse? Esse caminho mais excelente, irmão, está apontando para o amor. Porque de nada adianta, meu irmão, pegar o seu corpo para ser queimado, oferecer os teus bens aos pobres, fazer sacrifício e falar em línguas, até mesmo dos anjos. Ter o dom de profetizar, falar todo tipo de mistério, mas se não tiver amor, é apenas como um metal que soa ou como um sino que tinha, é só barulho, é uma lata seca. É uma lata seca, sem conteúdo, sem consistência. Se você arrastar uma lata seca pelo meio da igreja, você vai ver que o barulho é grande, porque ela está seca, o barulho é maior. Mas quando está cheia, que tem conteúdo dentro, cheia do azeite de Deus, é diferente. Não adianta ter uma igreja dotada de dons espirituais sem amor, invejosa, uma igreja arranhenta, intriguenta, cheia de problema, uma igreja que não tem harmonia, uns irmãos carnais, que não tem vida com Deus, testemunho de vida com Deus. Adianta o que, meu irmão? Não amar o próximo, não amar o pecador, não amar o irmão, não amar uns aos outros? De nada adianta, porque o amor supera tudo. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aleluia, não suspeita mal, não se porta com leviandade. Capítulo 13. Ele diz que tem que ser o amor e mostra que tipo de amor é esse. Não é qualquer amor, não é amor fingido, que a Bíblia diz que o amor fingido é hipócrita. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Então, meus amados, vale a pena procurar entender esse assunto de hoje. Deus quer uma igreja com os dons espirituais, sim, mas mais excelente do que os dons é o amor, porque o texto vai dizer o seguinte: permanece esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então nós precisamos dos dons, mas aprender a usar de forma correta, não para se promover, não para prejudicar os outros, não para barganhar, não para se achar superior, tentar ou querer pisar no irmão e achar que é detentor da verdade e é mais importante, aí quer pisar, porque recebeu um título, porque recebeu um cargo aparentemente mais elevado, mas ele não entende que quanto mais responsabilidade ele tem, mais ele tem que descer a presença de Deus. Tomar o exemplo de Jesus que lavou os pés do discípulo, como sendo ele mestre, serviço de escravo, mas ele veio para dar o exemplo, dando a entender que nós precisamos ser humildes e ajudar uns aos outros. Isso é o que Deus quer. Quando nós fizermos isso, o mundo vai entender que nós somos discípulos de Cristo e que Ele está em nosso meio. Glória a Deus. Então essa é a lição de hoje, um resumo geral de tudo que nós aprendemos, a multiforme sabedoria de Deus, muito importante, falando sobre, primeiramente, os dons espirituais e ministeriais são diversos, variados, sem limite, não tem como listar e dizer são apenas tantos dons, porque ele trabalha de várias maneiras, ele opera de várias maneiras, porque há variedade tanto de dom, como de ministério, como de operação. E também o segundo ponto, bons dispenseiros, esses dons têm que ser usados com cuidado, com vigilância. São muitas as qualidades que a Bíblia exige para quem é dispenseiro desses mistérios. Não é de qualquer forma, nem por qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Tem que ser exemplo dos fiéis.
e tem que ser usado com amor e com hospitalidade, meu irmão. Muitos não sabiam, mas porque era hospitaleiro, hospedaram anjos em suas casas. Os dispenseiros devem ser pessoas fiéis, dignas. E por último, que a gente falou agora, os dons espirituais e os frutos do Espírito têm uma correlação. Precisamos dos dons espirituais, sim, mas sem os frutos do Espírito, ele não cumpre o seu principal propósito. Porque os dons espirituais, eles devem ser usados para a edificação da igreja e não para a minha própria edificação. Para edificar o meu próximo e não a mim mesmo. Esse é o propósito principal, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, o dom que Deus me dá é para abençoar você, é para abençoar o outro. E o dom que Deus dá ao outro é para abençoar a minha vida. Observe como tem uma correlação entre os dons e os frutos. Porque os dons de Deus, sem os frutos do Espírito, não cumprem o seu propósito. Então, os frutos do Espírito é que nos justifica diante de Deus no último dia, e não os dons. Vou tirando meu nome, expulsei demônio, falei nova língua, peguei de serpente, a parte de mim porque eu não vos conheço. Vocês não se preocuparam com o direito à lei, pensaram apenas em si mesmo. Então, iniquidade é a injustiça, é o pecado de injustiça. É aquele que não se preocupa com os outros, que é unicista e só pensa em si mesmo. No último dia será rejeitado. E aqueles que fizeram justiça, esses são aqueles que Deus se alegra. Então, meus amados, encerramos aqui mais uma lição, finalizando o nosso trimestre. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu joinha e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você sempre seja avisado pelo YouTube quando nós postarmos um novo vídeo. Deixe aqui também os seus comentários, diga o que você achou dessa lição. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.